Gente, vamos agora fazer o exemplo 4. Seno 19π sobre 4. 19π sobre 4, gente, eu tenho que lembrar o seguinte, eu vou estar reescrevendo ele, que seria 16π sobre 4 mais 3π sobre 4. Então, 16π sobre 4 dividido por 4 não vai dar 4π? Então, ele vai dar 4 voltas completas. E ele vai andar mais ainda 3π sobre 4. Então, o seno de 19π sobre 4, ele é igual ao seno de 3π sobre 4. Se eu pensar no meu círculo trigonométrico, o que isso quer dizer então? 3 vezes 180, 540 dividido por 4, 135 graus que está aqui. Se eu pegar esse valor simétrico voltando para o primeiro quadrante, é o valor de 45 graus. Então, seno de 45 graus não é raiz de 2 sobre 2? Positivo ou negativo? Ele está no segundo quadrante, porém, seno não é o eixo y, acima do eixo positivo. Tá ok? Agora eu vou fazer o exemplo 5, seno de 1980. 1980 não foi dado em grau? Então, eu vou dividir por 360 graus. 1980 dividido por 360, 5. Ele dará 5 volta completa e andará mais 180 graus, que seria meia volta. Então, o seno de 1980 ele é igual ao seno de 180, que é o valor de zero, né? Isso. Porque eu pego 180 graus que está aqui, eu retorno no meu eixo y, esse valor aqui é zero. Seno agora 19π sobre 2. 19π sobre 2, gente, eu tenho que pensar o seguinte, ele vai ser como reescrito? 16π dividido por 2 mais 3π sobre 2. Tá vendo que isso daqui não vai dar uma volta completa? Porque 16 mais 3 é 19. Eu poderia ter pensado no 18 aqui, só que daria um erro de cálculo, não é isso? Então, 16π sobre 2 dividido por 2 vai dar 8 voltas completa. E ele andará ainda 3π sobre 2. 3π sobre 2 ele não está na parte inferior aqui. Esse valor aqui é quanto, então, o valor do eixo dele? Menos 1. Então, seno 19π sobre 2, ele é igual ao seno de 3π sobre 2, que vale menos 1. Exemplo 7 aqui agora. O exemplo 7, ele vem aqui, olha, para que valores de m deve existir o número real alfa tal que seno de alfa é igual a 2m menos 1. O que eu vou estar pensando aqui, então, para resolver a questão? Resolvendo essa questão, então, para todo alfa pertencente aos reais, temos que menos 1 é menor ou igual a seno de alfa, que é menor ou igual a 1. O que isso quer dizer? Isso aqui, gente, se eu voltar no meu círculo, eu não pego os valores de seno, é o valor do eixo y, ele está indo de menos 1 até quantos? 1. Então, eu sei que está compreendido entre esses dois valores, não é isso? Então, quer fazer o seguinte, seno de alfa não é 2m menos 1? Substitua aqui. Substituindo aqui, então, eu vou estar resolvendo menos 1, que é menor ou igual a 2m menos 1, que é menor ou igual a 1. Esse menos 1 está aqui, ele vem para esse lado positivo. Se eu fizer uma coisa que, como eu estou fazendo uma desigualdade, se ele faz desse lado, ele tem que fazer do outro também. Então, menos 1 passa para cá mais 1. Fazendo a operação que dá 0. Fazendo essa operação aqui que dá quantos? 2. Vou dividir todo mundo por 2, porque não é 2m, eu quero deixar um m sozinho. Então, 0 dividido por 2, 0. 2 dividido por 2, 1m. 2 dividido por 2, 1. Então, gente, a minha resolução aqui, então, o m valerá quanto? Entre 0 até 1. Não é isso? Então, a resposta ficaria quem? M pertence aos reais, tal que 0 é menor ou igual a m, que é menor ou igual a... Passemos agora para o nosso último exemplo de hoje. Seja f de r em r e a função definida por y, que é igual a 1 mais 3 seno de 2x menos π sobre 5, obtém o domínio, a imagem e o período. O domínio, né, gente, dessa função nossa aqui, ela é real, porque nós não temos nenhum problema aqui, né, nenhuma contrapartida que nós devemos analisar. Agora vamos fazer a imagem, então. A imagem, gente, eu não estava falando com vocês, a imagem é o eixo y, então ele não está indo de menos 1 até 1. Então, menos 1, no caso, é menor ou igual que quem? Que é o valor do seno do ângulo, né? Esse que é o valor que eu estou analisando, que é menor ou igual a 1. Aqui eu coloquei seno de 2π menos π sobre 5, e na minha expressão total lá não era aqui, olha, 3 que multiplica seno. Então, se eu fizer isso daqui, que eu tenho que pensar, então, se eu multiplicar por 3 aqui, eu tenho que multiplicar os outros dois lados da desigualdade também. Então, daria menos 3, 1 vezes 3, 3.
Depois aqui eu não estou somando com 1 ainda. Então, se eu estou somando com 1 aqui, eu tenho que somar 1 desse lado da desigualdade e 1 desse lado também. Então, menos 3 mais 1, menos 2. 3 com mais 1, 4. Então, eu tenho o quê? Isso aqui não é o valor da minha função, não é o valor do meu y, no caso, não é o valor da minha imagem. Então, é de menos 2 até 4. Então, a minha imagem seria de menos 2 fechado até 4. Tá ok? Se eu quero fazer agora o meu período, o que eu tenho que analisar com o período, então? O período, para dar uma volta completa, não é 2π? Então, eu tenho o valor do ângulo aqui, que seria quem? Ele? 2x menos 5π, não é isso? Então, ele não está compreendido entre 0 até 2π? Então, se eu quero aqui, então, resolver minha questão, se é menos π sobre 5 aqui, eu quero sumir com ele, eu não tenho que somar mais π sobre 5 para zerar? Se eu somo aqui, então, eu tenho que somar desse lado a desigualdade e somar do outro lado a desigualdade. 0 com mais π sobre 5, π sobre 5. 2π com mais π sobre 5, 11π sobre 5. Agora, aqui não está multiplicado por 2. Se eu quero, então, sumir com esse 2, eu vou dividir por 2 esse meio. Se eu divido por 2, divido esse lado e divido esse lado também. Aqui não é uma divisão de fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Não é 2? Então, inverso de 2, 1 sobre 2. A mesma coisa eu faço do outro lado. Então, π vezes 1, π. 5 vezes 2, 10. 11π vezes 1, 11. π. 5 vezes 2, 10. Período, então, né, eu pegar o maior valor, então, e menos o menor valor, que eu falei com vocês nas questões anteriores. Então, 11π sobre 10 menos π sobre 10, 11 menos 1, 10π dividido por 10, π. Então, meu período vai ser de quanto? De π.